Nas horas de Deus, amém. Pai, Filho, Espírito Santo. Nas horas de Deus, amém. Pai, Filho, Espírito Santo. Luz de Deus em todo canto. Nas horas de Deus, amém. Luz de Deus em todo canto. Nas horas de Deus, amém. Olá, pessoal. Boa noite. Espero que estejam todos bem. Nós estamos, então, começando o nosso encontro agora, né? Estamos muito felizes por poder nos encontrar aqui hoje com vocês para dar continuidade ao nosso curso, o Serviço de Proteção às Constituições e Atribuições. Nós gostaríamos, então, de comunicar que o nosso encontro de hoje será gravado. Cada participante deve dar o seu ok, né, para continuar na sala. Aqueles que não se sentirem à vontade podem permanecer com suas câmeras desligadas. Eu quero ainda comunicar, que eu não me lembro, acho que no primeiro dia, se nós falamos, parece que não, mas que todos aqueles que fizeram a sua inscrição receberão pelo correio um exemplar do livro Proteger a Infância, a Proteção Integral de Crianças e Adolescentes, cujos temas serão abordados nesse encontro nosso, né? Então, antes de nós iniciarmos, eu gostaria de explicar como será a dinâmica da noite de hoje. Nós teremos duas conferências, diferente do dia anterior, né, do nosso primeiro encontro. Cada uma terá duração de 40 minutos. Ao final da segunda conferência, nós abriremos para perguntas e respostas e para um diálogo, né? Então, pouco antes de finalizar a segunda conferência, o chat será aberto, porque ele ficará fechado, né, durante as conferências, mas um pouco antes de terminar, nós abriremos para as pessoas poderem já colocar suas perguntas ali. As perguntas poderão ser feitas tanto pelo chat, como se manifestando, levantando a mão. Eu queria lembrar também que nós emitiremos certificado, mas que para isso é necessário que tenha pelo menos 75% de participação no curso, tá bem? Então, a nossa primeira conferência será proferida pela professora doutora Daiane Priscila Simão Silva. A professora Daiane é geneticista, pesquisadora no Instituto de Pesquisa do Câncer em Guarapuava. Ela é consultora pela Genitore em genética e também em parentalidade, e tem pós-doutorado em bioética pela PUC do Paraná, doutorado em ética pelo Programa de Pós-Graduação de Genética da Universidade Federal do Paraná, com um período sanduíche no Instituto Karolinska, em Estocolmo, na Suécia. Ela tem experiência na área de genética de populações, genética médica, estudo de doenças neurodegenerativas, bioética, biotecnologia, parentalidade e saúde global. A conferência da doutora Daiane trata dos aspectos, para onde queremos ir, né? Para onde queremos ir. Então, com a palavra, a professora Daiane. Olá, eu sou a doutora Daiane, é uma satisfação estar aqui com vocês hoje nesse módulo onde nós vamos falar um pouco sobre o caminho que nós queremos seguir. É um tema desafiador, é um convite para nós como igreja e que nós vamos partir de alguns pontos específicos em relação ao que o próprio moto vai nos indicar, que o Papa Francisco nos traz esse documento que delineia um caminho e nós queremos reconhecer dentro da particularidade de cada paróquia, cada igreja. Nós temos um país tão extenso, então você tem a sua realidade regional,
as percepções que são diferenciadas para esse trabalho como um agente que vai fazer esse combate, essa prevenção à violência e ao abuso dentro da nossa igreja. Pensando nessas particularidades, nós vamos estabelecer aqui alguns pontos que são essenciais para o caminho que nós queremos percorrer, que são as próprias diretrizes do moto, e nós vamos pedir que aquele que nos ilumina, que nos dá o caminhar, e que no próprio preâmbulo do moto o Papa Francisco vai nos falando, né? Que sem ele nada nós podemos fazer, sem Cristo esse caminho se tornaria árduo demais. Mas, né, para começar essa nossa aula, eu peço que você, por um instante, esteja comigo em oração, pedindo que o Espírito Santo ilumine as nossas mentes, o nosso coração, para que essa luz de Deus chegue até nós e nós possamos refletir e ser luz do mundo. Que as palavras que aqui vamos proferir, dialogar, sejam para o nosso crescimento e a vivência desse caminho, que é o caminho que Cristo quer nos mostrar. E aí eu vou compartilhar com vocês um pouco dos slides para essa imagem, né, esse visual nos ajudar um pouco. Eu passo, né, a aparecer no cantinho da tela agora para vocês. E eu trago aqui essa passagem, né, que lá no comecinho da carta, né, do moto próprio, o Papa Francisco nos traz, né, que é um caminho difícil, mas que nós temos certeza que Cristo está conosco, porque sem Ele não poderíamos ter nem chegado até aqui, nesse movimento que a Igreja tem para a criação dos núcleos, para a criação também desses recursos que são dados às paróquias, num caminho de prevenção, de uma nova cultura que é necessário o estabelecimento para se fazer a igreja presente de fato para cada uma dessas crianças, dessas pessoas vulneráveis. Nesse caminho que nós vamos percorrer dentro do curso, né, Vós Est Lux Mundi, nós falamos da proteção integral da criança, e a proteção, obviamente, vai passar por um caminho de prevenção. E a prevenção ela estrutura aquilo que precede chegar ao fato que seria indesejado. Então, vamos olhar como que a carta nos orienta como agentes nesse processo para esse caminho. A prevenção, ela vai passar por uma mudança cultural, uma cultura que fale de proteção. A criança, eu quis compartilhar com vocês algumas imagens, né, da infância, aquilo que nos remete à inocência, à ingenuidade, à beleza, ali, né, algumas estátuas, a criança, ela quer ajudar, quer fazer algo diferente, ela tem aquela criatividade, expectativa, os sonhos. É como a ovelha que tantas vezes Jesus nos fala do caminho do bom pastor que cuida das suas ovelhas. Elas têm essa mesma necessidade do cuidado, da proteção, porque tem uma vulnerabilidade que é intrínseca da idade, onde ainda, né, o nosso papel na formação deles precisa ajudar nessa construção de uma identidade social e nesse processo se faz extremamente importante que nós consigamos ter um aporte cultural, não apenas, né, familiar, mas também familiar dentro da igreja, como a sociedade como um todo. Jesus, por muitas vezes, falava, né, para deixar chegar até ele as criancinhas, porque o reino dos céus é das crianças, é daqueles que se assemelham. Então, a infância nos fala do olhar de Deus para conosco. Quantas vezes, né, os nossos atos são olhados por Deus e entendido por Ele como essa inocência, essa vulnerabilidade a qual precisa de um cuidado. E nesse sentido, né, de fazer, de construir uma cultura, vamos utilizar do próprio documento para nos orientar, porque assim nós sabemos que essa construção, então, é um caminho de mudança, e vocês sabem que toda mudança gera, né, alguma resistência, ela vai ter, da nossa parte, é desafiador, então nós precisamos mudar, porque aquilo que nós já sabemos como se faz, ou aquilo que culturalmente está estabelecido, nós meio que replicamos no automático. Mas quando nós falamos que nós precisamos de elemento para mudar, isso envolve um gasto de energia,
Isso envolve uma predisposição a atuar e fazer um caminho diferente. Vamos ver o que o Papa nos fala, né? Então, ele começa a carta falando assim, olha, é necessário uma conversão contínua e profunda dos corações, atestado por ações concretas e eficazes, que vão envolver todos na igreja. Então, ações concretas e eficazes, nós precisamos agora, que está escrito, está delineado, agir para o além, né, das nossas intenções, do nosso discurso e ter atitudes concretas de promoção do cuidado. E também essas promoções, né, essas ações precisam ser eficazes, elas precisam de fato estar dialogando com a sociedade e envolver a igreja em âmbito do núcleo, né, que vai fazer essas ações, que vai trazer o norte, mas ela tem que capilarizar, tem que ir para a catequese, para a pastoral familiar, tem que estar com o clero, com toda a igreja, para que de fato nós tenhamos esse plano de ação concretizado. De um modo que, aí eu chamo atenção para esses dois elementos, a santidade pessoal e o empenho moral possam concorrer para fomentar a plena credibilidade do anúncio do Evangelho. Nós vamos, então, aqui na nossa conversa hoje, falar desses dois pontos, a santidade pessoal e o empenho moral. Como que eles concorrem, como que nós podemos identificar para nós, Igreja do Brasil, pontos que nos levem a essa reflexão do caminho que nós vamos estar delineando, né, nas nossas particularidades de uma igreja tão grande, de um país tão grande. E aqui tem um momento, né, que é importante, fomentar a plena credibilidade do anúncio evangélico e a eficácia e a missão da igreja. A igreja leva o evangelho de Cristo. É o anúncio do evangelho que precisa ser dito por bocas que sabem, que estão de acordo, que têm a credibilidade que nós somos cristãos, quando eles olharem para a igreja, entenderem a dignidade e o que nós representamos. Então, isso é muito sério, porque quando nós vamos refletir, né, sobre o que nós estamos lidando, a credibilidade de algo que é muito maior, que é o anúncio de Cristo, é levar a palavra. Nós precisamos estar condizentes com isso. Então, existiram momentos e várias ações que não estiveram condizentes com isso. E são pessoas, né? Nós somos o povo de Deus que precisa ter essa credibilidade para a transformação social, para o reino de Deus acontecer. Então, vamos pegar aqui esses elementos. Vocês têm um módulo específico de sexualidade e afetividade, que já dialogaram, né, sobre isso, e outro ponto é a raiz da violência contra a vida. Vamos conversar sobre esses dois elementos um pouquinho, né? Mesmo sabendo que vocês já falaram da sexualidade e afetividade, eu quero fazer um destaque aqui de alguns pontos que estão em relação à santidade pessoal, que é um olhar para nós, nessa nossa formação como agentes, como nós entendemos sexualidade e afetividade. Nós vamos falar de combate ao abuso sexual, mas o que representa a sexualidade, como que essa formação dentro da igreja, onde a sexualidade é falado, discutido, porque os nossos jovens, as nossas crianças, faz parte, né? Falar em afetividade, quando eu falo só Daiane, tem uma identidade. E essa identidade na Daiane, mulher, o feminino que se constitui, e não tem uma dicotomia entre a Daiane, o que eu penso, ou de corpo e alma, né? É um todo, é a integralidade da pessoa, é esse olhar para a minha vida como uma criação de Deus, e Deus criou tudo. Nós falávamos lá, né, da criança, que ela entende com aquela pureza. Quando nós observamos a dimensão da criança em relação à sua sexualidade, para eles, né, quando nós vemos a criança, um membro, a mão, o pé, o pênis, os órgãos genitais não trazem a malícia, porque a malícia quem coloca nesse olhar é o nosso. E é ali, desde o momento que a criança nasce, o nosso envolvimento, como que nós enxergamos a genitalidade, a partir do conceito que nós temos sobre sexualidade, que é muito reduzido, muitas vezes ele é reduzido somente
para o sexo, e sexualidade não é isso, é mais, é a nossa dimensão de totalidade. E, infelizmente, existe um tabu quando se fala em sexualidade, porque a sexualidade é feita de uma forma distorcida, né? Quem que falou sobre sexualidade com você? Na tua formação, né? Foram teus pais? Foi na igreja? Foi na escola? Foi um amigo? E hoje, quem fala com os nossos filhos, com nossas crianças? Existe um debate, não se pode falar desse tema na escola porque não vão falar do jeito que nós gostaríamos, dos nossos valores, mas nós falamos, nós temos a clareza de como conduzir isso, e alguém vai falar, a criança tem curiosidade, ela quer saber, ela quer compreender, ainda mais que geralmente são olhares repressivos, não pode ficar mexendo, não pode ficar aparecendo, mas por quê? Nós já explicamos, olha, tem uma roupinha especial para genitália, porque é um lugar que ninguém pode mexer, né? É você, é a mamãe, é o papai, mas ao mesmo tempo sem fazer disso um tabu, algo que é proibido. Depois, quando chega na adolescência, os hormônios começam a florar, e tudo isso não é bem trabalhado conosco, e nós não sabemos como trabalhar na catequese com nossos filhos, e trazemos linda, uma questão do pecado. Fica muito mais forte o pecado relacionado à sexualidade do que a sacralidade, porque a vivência da sexualidade do ato unitivo, quando acontece dentro do sacramento, ele é sacramental, é sagrado, é esse momento de encontro que gera vida. E ali, quando eu entendo, quando eu enxergo a sacralidade que tem o meu corpo, e que isso é um caminho de santidade, eu passo a entender que eu não posso deixar o meu corpo para ser utilizado de qualquer forma. Eu tenho um respeito, porque eu amo, porque eu entendo que faz parte de mim. Então, essa construção do pecado, do não pode, ela deturpa o nosso olhar. E isso interfere também, inclusive, na nossa forma de ser, de agir, de nos relacionar com o nosso corpo, com nós mesmos, e nessa dimensão de unicidade de corpo e alma para a vivência da nossa santidade. E aí, isso vai repercutir na forma que nós vamos fazer o enfrentamento, a vivência do combate contra a violência sexual, porque obscurecemos algumas questões, quanto mais reprime, quando não é trabalhado, quando não é extravasado alguns sentimentos, eles vão criando algo que fica insustentável em alguns momentos e são propícios de geração de violência, de abuso. Essa dimensão de olhar, ela vai passar pela santidade pessoal, de compreender quem nós somos e de compreender que nós precisamos formar e conversar com nossas crianças, nós precisamos ter essa estrutura lá na pastoral familiar, para que os pais compreendam que isso é uma construção de diálogo, que nós precisamos ter a confiança dos nossos filhos para saber o que conversar. Compreendo que, né, nós temos muita dificuldade, porque cada vez mais se torna um abismo a diferença cultural entre as gerações. Então, os pais têm medo, né? O que eu vou falar com meu filho sobre sexualidade? Ele já deve entender mais do que eu de algumas coisas, mas são os valores que estão por trás. É isso de falar sobre o que é o nosso corpo, do respeito, da identidade, porque só proibir não faz sentido. Lembra de quando você era adolescente? Né? Uma proibição, ou então o não falar, ou a forma de conselho que se dá, ela precisa ter um embasamento, um conhecimento sobre aquilo que nós falamos, nós precisamos acreditar nisso também, identificar o amor que Deus tem para conosco, para poder caminhar nesse sentido. Então, esse é um ponto da questão da sexualidade e afetividade que vocês devem, né, já aprofundar outros aspectos em relação à criança. Agora, o outro ponto é na raiz da violência contra a criança, e eu, né, peço licença, tomo a liberdade de compartilhar com vocês aqui uma experiência própria, porque assim, a minha formação, eu sou bióloga, tenho mestrado e doutorado na área de genética. No meu doutorado trabalhei com doenças neurodegenerativas e genética, e eu tive alguns problemas, assim, algumas questões éticas que eram relacionadas ao participante da pesquisa. Eu fui procurar um pós-doutorado em bioética, e quando eu cheguei, o grupo que, né, tinha uma identificação de genética era da parentalidade, o grupo de parentalidade do professor Mário Sanches, ali
na PUC-PR, o professor Mário Sanches, né, professor do módulo de vocês também, muito bom, né, poder participar dessas disciplinas com o professor Mário. E ele fez um desafio quando entrei no grupo, porque eu tinha interesse, né, tanto na parte da pesquisa genética, falar de genômica, biotecnologia, mas também de início da vida. Mas ele falou, olha, nós estamos tendo aqui no nosso grupo pessoas que vêm com uma problemática do abuso, da violência contra a criança. E essas pessoas que estão chegando, que vêm do hospital pediátrico, são pessoas do direito que trabalham juntamente com os violentadores, né? Quem comete o crime, tem profissional da educação tentando identificar isso em sala de aula, tem essa percepção e não sabe como fazer. Quais são as questões éticas que tem aí? Nós temos esses orientados e foi o convite que ele fez. E naquele momento eu pensei assim, isso é quase uma violência contra mim, porque eu não trabalho com isso, isso não é o meu tema, eu não quero trabalhar com isso, porque vocês, né, quem está participando aqui, que já trabalha com o tema, vocês sabem como trabalhar com essas questões são doloridas, como a gente prefere olhar para o outro lado e não ver que isso está acontecendo. E teve, né, nesse momento que eu pensei, eu não quero trabalhar porque é dolorido, eu pensei, isso é dolorido para mim, que não estou passando por isso, como será para as pessoas que vivenciaram isso em alguma fase da vida, para as crianças que estão vulneráveis. Foi esse um apelo que me levou a aceitar o desafio, mas não contente com a chamada, né, a trabalhar com o tema, numa desculpa ali de que esse não era o meu tema de abordagem. E como eu trabalhava com o início da vida, teve um momento que eu estava ali, a carta encíclica Evangelho Vitae, é a carta, né, que nos dá vários elementos para discutir sobre o início da vida, embrião, aborto. E aí, na encíclica, João Paulo II faz um convite para pensar na passagem na raiz da violência contra a vida, onde Caim levantou a mão contra o seu irmão Abel. Teve um momento, né, que essa passagem bíblica, o Senhor disse a Caim, onde está Abel, teu irmão? E Caim respondeu, não sei dele, sou porventura guarda do meu irmão? E foi esse momento que eu pensei, olha, essa é a minha resposta, sou guarda das crianças, sou guarda desses vulneráveis que estão sofrendo violência, é algo próprio da raiz de qualquer violência contra o próximo, que há uma cadência lógica para o mal, e que Caim não quis, ele não quer pensar no irmão. Né? Caim prefere dizer assim, olha, eu não sei, porventura eu sou guarda dele, ele recusa assumir aquela responsabilidade que cada um de nós tem pelo outro. É uma responsabilidade que nós somos, né? E quando Jesus nos fala dos mandamentos, o primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, e aqui nós vamos lá para a questão da afetividade. Amar a Deus é compreender a dimensão criadora. Deus te ama, Deus me ama, e a minha vida é uma criação de Deus, independente se eu fui desejado ou não pelos meus pais, Deus me ama. E a partir do momento que sopra a vida, a minha vida, ela tem um sentido, ela tem uma missão. E entender isso, amar, não tem como amar a Deus e não sentir o quanto Ele nos ama, e isso dignifica, isso nos faz reconhecer a nossa dignidade. A partir do momento que eu sei o quanto que Deus me ama, eu não deixo o meu corpo ser utilizado de forma indevida, eu não utilizo ele e não olho para o meu corpo mais como uma coisa, mas sim como um valor. E eu transmito isso para as outras pessoas, e eu respeito o outro, porque eu sei que ele também é filho de Deus, é criado por Deus e merece todo respeito e consideração. E aí, o segundo mandamento que Jesus vem nos falar, amar o próximo como você ama você mesmo, né? Porque é intrínseco daquele que sente o amor que Deus tem por ele, amar-se a si mesmo, e aí entender a dimensão que eu também vou amar o outro, porque ele também é uma criação divina. E é essa responsabilidade que eu tenho
independente da pessoa, ela foi criada por Deus, foi querida e tem uma missão nesse mundo. E se algum aspecto fez com que ela entre nessa lógica, cadência do mal, é meu dever, é minha obrigação, é minha responsabilidade também para com esse irmão que perdeu-se no caminho. Então, quando Caim responde que não sabe porventura, e eu lia isso, eu pensava, é esse o meu negar, e é esse o individualismo cada vez mais frequente, mais usual na nossa sociedade, onde nós pensamos muito em nós mesmos, porque nós temos muita coisa para fazer, porque as dinâmicas de vida, então a gente não compartilha mais da vida real, né? Nós compartilhamos várias coisas em mídias, em várias formas, mas né, quanto que as pessoas estão próximas realmente para que a gente consiga entender a dor do outro e agir de forma à promoção de vida, a uma cultura de vida e proteção. E aí o Papa nos fala também que saltam espontaneamente ao pensamento as tendências atuais para sonegar a responsabilidade do homem pelo seu semelhante, que são sintomas, entre outros, da falta de solidariedade. É o amor, caridade que nós precisamos ver, que nós não estamos tendo com os membros mais vulneráveis da nossa sociedade. É aqueles que precisam, aqueles que têm essa necessidade do cuidado pela vulnerabilidade que é intrínseca da infância. E aí nós partimos para um outro momento dentro disso, da raiz da violência, que o Senhor fala para Caim: Caim, o que fizeste? Então, eu chego no momento que eu parei e pensei, olha, eu estou negando a responsabilidade que eu tenho pelo meu irmão, e num segundo momento dessa passagem nós vamos ter a reflexão sobre essa estrutura do pecado, que é caracterizada por uma cultura antissolidária, né? O outro, que o outro faz, eu condeno, eu julgo, porque nós não tem uma pessoa que saia na defesa de que a violência contra o outro é algo, a violência sexual contra o outro é algo que não seria moralmente aceito, né? Nós temos em comum de não aceitar isso. Mas a pergunta que Deus faz para Caim, né? O que fizestes? Ele nega, mas Deus leva a reflexão. O que você fez, né? O que você fez não está certo. E é esse momento de pensar na nossa santificação pessoal e esse caminho que nós queremos seguir, é um caminho de quem faz essa pergunta. Porque vocês imaginam uma pessoa que renunciou a outras possibilidades da vida para seguir uma vocação, falando especificamente agora dentro da igreja. Quem assumiu um trabalho pastoral, essa pessoa que faz essa ação para seguir uma vocação, o que leva a uma atitude, a um ato de violência, de abuso? Essa pessoa, ela está precisando que sejamos essa voz de Deus para perguntar o que fizestes, e que ainda trace um caminho, porque assim, o pecado cometido, Deus perdoa todos os pecados, mas o catecismo nos traz, claro, as penas precisam ser pagas. É o outro, o pecado é aquilo que fere o outro, que machuca o outro, que dificulta o caminho de santidade do outro. E a oportunidade, talvez, que essa pessoa vai ter de parar é quando nós possamos perguntar o que você está fazendo. E talvez só esse perguntar não basta. É preciso seguir todo aquele caminho jurídico, é preciso seguir aquele caminho de legalidade ao qual vocês estão tendo dentro dessa disciplina. É a pena que se paga aqui nesse mundo para que nos auxilie no processo de santificação, porque o nosso objetivo, a nossa missão final é aquele mesmo que Cristo nos mostra. E ele precisou chegar na cruz pela característica que tem do anúncio do Evangelho, é anunciar e denunciar. É nossa missão e faz parte do nosso caminho de santificação, é esse chamado dentro da igreja. Quando nós entendemos, identificamos, verificamos que não está certo, é a nossa obrigação também o nosso chamado como profetas. Ser luz é aquele que também vai e denuncia aquilo que não está condizente com a vida, com o anúncio evangélico.
esse que fizestes é a nossa obrigação em chamar essa atenção, o que fizestes, levando para as esferas que são as esferas legais de cumprimento da lei sobre o ato de violência. E aí, pensando então nessa dimensão que nós estávamos falando sobre santidade pessoal, olhando que essa esfera da santidade pessoal vai ter uma dimensão do trabalho na prevenção sobre a sexualidade, nós precisamos avançar nisso e avançar muito. O nosso olhar, o olhar que nós queremos construir dentro das pastorais, isso é uma mudança de tirar a sexualidade como tabu, de olhar para a sexualidade como coisa e entender a dimensão sacramental disso. E o segundo momento é observar, né, ali a raiz da violência contra a vida, essa raiz da falta do comprometimento, do reconhecimento do outro como criação de Deus e a responsabilidade que nós temos em auxiliar a pessoa a chegar a essa reflexão, a esse entendimento e as punições que são necessárias, que não vamos ser nós que vamos prescrever isso. Tem todo um aparato, um suporte legal que vai conduzir, mas nós somos agentes desse processo, uma vez sabendo dessas realidades, de levar a quem compete fazer o julgamento. O julgamento, inclusive o julgamento moral, não nos compete. E aqui a gente vem para esse empenho moral, né? A questão de moralidade que eu falei para vocês. Quando fala assim, cometer um ato de violência sexual contra a criança é indefensável. Moralmente, alguém que vai ter dúvida se isso é certo ou errado, né? Que a nossa moral é um ato de liberdade, onde nós temos a possibilidade de fazer escolhas e entender isso é certo e isso é errado. Se alguém está praticando isso, possivelmente tem a compreensão de que isso não é o correto a ser feito. Mas, mesmo assim, os números nos mostram que acontece principalmente dentro da igreja doméstica, dentro da casa, na família, acontece onde a criança tem ambiente de confiança, onde tem pessoas que são de confiança. Então, esses ambientes são a casa, a família, é a escola, é a igreja. Então, é onde os laços são importantes, é onde a criança sabe que aquela pessoa tem um comprometimento, respeito, tem amor. E aí, isso pode ser um momento, e nós discutimos muito dentro do grupo de sexualidade que nós tínhamos como grupo de pesquisa, e até uma das orientadas, inclusive saiu um artigo sobre isso, a característica do violentador contra a criança no Brasil, dentro desse grupo, era o que leva uma pessoa a isso, né? E fazendo a leitura de vários relatos de como foi o momento do abuso pelo próprio violentador, a percepção de que essas pessoas, em muitos dos casos, não é generalizando, né, e nem justificando, mas de um olhar real, de tentar compreender, porque se nós tivermos uma repulsa, uma indignação somente, e isso não for... É importante, sim, externalizar tudo aquilo que sentimos, aquilo que entendemos em relação a essa pessoa, mas depois que nós colocamos tudo isso, é parar para pensar. Se nós não entendermos a estrutura que está gerando quem pratica violência, nós não conseguimos atuar para combatê-lo. E muitos dos relatos, assim, existe um momento de ligação afetiva com aquela criança e uma replicação daquilo que ele sofreu. Então, imagina, né? Nós podemos estar tendo aqui entre nós alguém que já sofreu isso. Como que é você sofrer algo que você nem entende o que está acontecendo de uma pessoa que você confia, que você ama? Isso cria uma estrutura lá quando a criança não está nem ainda produzindo uma consciência, uma verbalização, um julgamento, ela não tem maturidade moral para definir o que é certo e errado. E aí ela leva para uma vida adulta e replica, que mesmo ouvindo falar-se que não está certo, aquilo foi construído, que ela sofreu, e se ela sofreu, por que ela é menos do que aquela outra criança que se vê diante dela para repetir um ato? Então, esse olhar nosso de incompreensão de que levou o outro e que nós não podemos fazer um julgamento moral no sentido de que está condenado ou não está condenado perante o pecado, não cabe a nós.
O que cabe a nós é entender. Essa pessoa cometeu algo de errado, existe todo um processo e um caminho legal e ela precisa cumprir isso, para que ela reflita, pense e que nós possamos, a partir desse momento, proteger, né? Criar uma cultura onde se trabalha isso, essa raiz da violência, porque essa violência vai gerar mais violência, vai replicar, essas crianças vão ter todo um desenvolvimento como adultas, e como adulto, quem pensa nessas pessoas, quem está com essas pessoas, ajudando, levando a escuta para saber como foi a vida dessa pessoa que não podia falar porque era alguém de casa, né? O pessoal da enfermagem que trabalha diretamente com as crianças que sofrem, vê a mãe negando, dando desculpas, que caiu, que se machucou porque ela não quer denunciar o companheiro, sabe que vai ter problemas com a polícia, de toda a repercussão que tem. Então, são muitas as mazelas de uma estrutura que se cria que nós precisamos de uma mobilização da sociedade para trazer dentro desse empenho moral uma proteção. Quando vocês são convidados para participar desse movimento, o que vem à mente, o que as pessoas falam? Mas eu tenho medo, né? Quando eu for fazer uma denúncia, vai que descobrem que fui eu, vai que sofro represálias, que essa pessoa vai começar a vir atrás. Então, como que nós construímos meios de anonimizar, de saber que nós vamos ter uma proteção, que nós não vamos ser identificados como esse agente, essa mobilização que vai ter incidência política, que vai ter uma organização da sociedade civil para que nós tenhamos caminhos e canais para fazer essa denúncia e a certeza de que essa cultura de proteção, que é uma cultura de vida, ela está sendo estruturada dentro, né, dessas formações de escuta e suporte para que nós tenhamos a qualidade suficiente para agir nisso, porque vai mexer com feridas, vai mexer com pessoas que vão estar com medo, e é muito comum dentro das nossas formações que as pessoas venham nos perguntar, mas se alguém, né, a esposa, lá pensando isso, né, começa a mexer dentro dos pastorais, não está contente com o esposo, faz uma denúncia que não é verídica, se alguém não gosta do sacerdote, faz uma denúncia que não é verídica, começa a aparecer. E aí a igreja já tem uma caminhada daquilo que, né, agora o Papa Francisco faz esse movimento, ele mostra muito bem, a verdade é a verdade, nós não temos medo da verdade que vai aparecer, porque ela prevalece. Então, se foi criada uma dúvida, nós queremos abrir, nós queremos ter suporte para mostrar, porque quantos casos acontecem que não são verídicos e que precisa também criar esses caminhos para que sejam identificados quando essa denúncia é verdadeira, quando não é, se protege a criança, se protege quem denuncia, tudo isso precisa de um suporte, de uma mobilização que passe essa cultura de proteção e que o mais importante é a criança, porque ela é a vulnerável. Então, se alguma dúvida existe, eu não vou ter medo da verdade, porque a verdade prevalecerá nesse processo, porque nós estamos abertos para que de fato ela apareça. Né, uma comparação, um processo de santificação, quando um santo, né, quando uma pessoa identificada que fez um milagre, o que a igreja faz? Ela chama peritos, cientistas, médicos, não tem medo nenhum, né, que diga, não, isso não foi um milagre, nós queremos que sim, de fato, apareça aquilo que é real, que é condizente, que os especialistas nessa área estão dizendo. Então, quando nós falamos, está acontecendo violência dentro da igreja, então que tragamos o que a sociedade está dizendo para identificar isso. E aqui, né, eu trago mais um elemento que eu já conversei com vocês sobre, né, amar o próximo como a ti mesmo, e agora para falar no sentido dos preceitos morais que são negativos, isso o não pode se fazer. Então, é moralmente inaceitável, e ele tem valor absoluto, porque fere a questão de liberdade do outro. Por que eu trouxe esse slide? Por que eu quero falar um pouquinho sobre isso? Às vezes, se colocam como valores, essa é a questão moral ali que se fala no slide anterior sobre o empenho moral, se fala dentro desse contexto o escândalo, né? Um padre, se nós vamos denunciar, vamos falar, o padre cometendo abuso, o escândalo que vai ser para a igreja, se nós sabemos disso, ou o escândalo que vai ser para a família vai ser desestruturada, é aquela pessoa que traz a comida para a mesa, vai presa.
esse medo e esse jogo do que qual é o bem maior, ele não existe para o que é declaradamente e moralmente inaceitável. É um valor absoluto a vida daquela criança, daquela pessoa, daquele vulnerável. Não tem outra justificativa. É incompatível com o amor de Deus e a dignidade humana. Tem que resgatar aquilo que é essencial. O valor da vida daquela criança não é superado pelas imagens, as aparências, o escândalo ou não escândalo, ou o suporte. Mas aí nós precisamos pensar naquela dimensão de criar aquela estrutura de proteção, como que vai fazer o suporte para essa família a partir daqui. Então, não importa se era por bondade em camuflar essa situação, né, vamos transferir esse padre para outra paróquia só para não ter um problema. Não, isso não é condizente com esse amor ao próximo, com essa promoção de vida. É um caminho que não é aceitável. O valor da vida humana está da liberdade humana, da possibilidade de escolhas, do melhor caminho. É acima disso. E é isso que nós precisamos compreender, que contradiz dessa decisão fundamental de orientação da própria vida para Deus. E aqui eu gostaria de falar com vocês rapidamente sobre a questão da racionalidade no momento dessas decisões, porque existe, e aí eu pego elementos da bioética para falar, existe a racionalidade instrumental e a comunicativa. Então, vocês vão ter, né, desse caminho que o movimento quer seguir, vocês vão ter um caso, vocês vão ter uma situação, vocês conhecem as problemáticas das regiões de vocês, e vocês vão ter que agir a partir disso. Vocês podem agir por uma racionalidade instrumental, então o fim é chegar lá à denúncia, ou o fim é a estruturação dessa pastoral, e nós temos a racionalidade comunicativa, onde nós começamos com um diálogo livre, ações coletivas, e começamos a compreender a subjetividade e a totalidade de todos que estão envolvidos nesse processo. Então, vai considerar o mundo objetivo, o mundo social, o mundo subjetivo de todo mundo que está ali, e nós vamos ter uma compreensão de como é o melhor caminho a seguir. Então, o caminho que nós queremos seguir, ele é pautado nesse diálogo, nessa compreensão dos valores, do que está acontecendo, o que tem levado a essa cultura, que é uma contracultura de vida. E essa ação pautada numa racionalidade que é comunicativa, que é dialogal, que leva a entender o outro, e não somente, olha, temos um moto próprio, tá aqui, tem que fazer essa ação dentro da nossa pastoral, e isso vai ser feito porque é a norma. Não vai chegar ao fim que nós queremos atingir, que é uma mudança cultural. Essa mudança cultural não vai acontecer por uma imposição de um moto próprio. Ela vai precisar racionalizar e dialogar como uma necessidade. Por isso que eu falo que o processo não é pegar o documento, ler todo ele, ó, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, é conversar, entender qual é a realidade. E é olhar o mundo objetivo, subjetivo, o mundo social. Não vai ser igual do sul para o nordeste para colocar em prática esse modo próprio. E o caminho que nós queremos seguir é esse, é de dar um suporte para que nós possamos chegar a essas melhores soluções, de entender os momentos. Não dá para estabelecer aqui enquanto não tiver acontecido as formações para nós entendermos a sexualidade, qual é a cultura regional sobre a questão de compreensão do que é violência. Então, essa comunicação para que o moto próprio aconteça, ela vai ser necessária, é uma ação coletiva, e é esse caminho de diálogo que nós queremos seguir para chegar àquilo que o moto nos fala. Vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. A igreja leva Cristo, e Cristo é luz. Nós precisamos ser condizentes, não pode ser uma igreja que aceita, que permite, não é um caminho de cooperação com aquilo que é uma estratégia maligna em relação a desrespeito ao outro, à vida, ao irmão, e o amor, caridade e solidariedade. Então, dentro, né, desse contexto que nós estamos conversando, nós entendemos que o presente, ainda que custoso, e aqui eu trago as palavras de Bento XVI, ele pode ser vivido e aceito se levar uma meta. E se nós pudermos estar seguros dessa meta, e se essa meta for tão grande que justifique a nossa canseira do caminho, não vai ser fácil,
mas o nosso objetivo, a nossa meta é maior, porque a nossa meta é Cristo. É levar Cristo, é fazer o evangelho se fazer presente, e nós precisamos ter a dignidade para anunciar isso. E Cristo está comigo, Cristo está com você, somos enviados a ser luz do mundo, para que, de fato, a realidade evangélica se estabeleça, né? O plano de Deus se estabeleça em nossa igreja, em nossa sociedade e em nossa vida dentro da nossa missão. Foi uma satisfação estar aqui com vocês, né, nesse momento de partilha, e logo depois teremos a possibilidade de dialogar um pouco mais com as perguntas, as contribuições, alguns entendimentos, talvez, que possamos compartilhar de uma forma mais concreta em relação a essa temática que é tão desafiadora. Então, um abraço e até mais. Então, muito obrigada, professora Daiane, por essa fala maravilhosa, né? Daqui a pouco estaremos juntos aí conversando um pouco mais sobre isso. Eu passo imediatamente para a segunda conferência, que será ministrada pela professora Simone Veríssimo Medeiros. A professora Simone é psicóloga clínica, especialista em psicologia da personalidade e em psicologia positiva, consteladora familiar sistêmica e membro da Comissão de Psicologia e Comunhão. A professora Simone vai falar sobre os aspectos psicológicos da violência, fatores de risco e de proteção para prevenir a violência. Então, passamos diretamente à fala da professora Simone. Por gentileza, Maria Eduarda. Olá! É com grande alegria que estamos juntos neste momento para compartilharmos os conteúdos do 4º capítulo do livro Proteger a Infância: Aspectos Psicológicos da Violência, Fatores de Risco e de Proteção para Prevenir a Violência. Eu sou Simone Veríssimo, moro em Campina Grande, na Paraíba, e sou psicóloga clínica. Paulo Sérgio Pinheiro, ele disse: nenhuma violência contra as crianças está justificada. Toda violência às crianças pode ser evitada. Vejam, toda violência pode ser evitada. Vamos trabalhar em 2 partes. Primeiro, os fatores de risco, que vamos iniciar com o conceito de violência. O que é violência? É um conjunto de ações e atitudes intencionais que violam os direitos da pessoa por meio da utilização da força e ou do constrangimento psicológico, provocando danos físicos e psicológicos na vítima. E quais são esses tipos de violência? Maus tratos ou violência física, violência psicológica, patologia do cuidado, violência presenciada, o bullying, o cyberbullying, o sexting e o abuso sexual. Deixei o abuso sexual como último ponto porque trouxe alguns casos clínicos para a gente trabalhar. Então, vamos lá. Maus tratos e violência física são ações intencionais, não acidentais. Tem como formas de agressões leves, que são os empurrões, os murros, né, os puxões de orelhas. As agressões graves, que são fraturas, queimaduras e podem, inclusive, levar à morte. Violência psicológica ou emocional é a relação emocional caracterizada por repetidas pressões psicológicas, chantagens afetivas, indiferença, rejeição, difamação. Muito interessante aqui, ó. A criança passa de vítima a culpada. Muitas vezes aquela pessoa que violenta, o abusador, o violentador,
acaba atribuindo à criança aquele comportamento que ele tem. As humilhações, prejuízos à inteligência, atenção, percepção, memória, isso aqui com grandes danos, né? Principalmente na área acadêmica. E quais são as possíveis consequências psicológicas da violência? Abusos de álcool e drogas, diminuição da capacidade cognitiva, baixo rendimento escolar, comportamentos criminais, violentos e outros que provocam riscos, depressão e ansiedade. Podemos observar o comportamento excessivamente falante ou silencioso, os transtornos alimentares, os transtornos do sono, pesadelos, incontinência, medo de dormir. Muito interessante aqui, a criança tem muita dificuldade para dormir, porque é justamente na hora do sono que muitas vezes acontecem os abusos. Então, ela se sente insegura para dormir. Sentimentos de vergonha e de culpa, hiperatividade, incapacidade de relacionar-se, olhar nos olhos, falta de autoestima, pode ser uma criança excessivamente sensível, impenetrável ou frio. E comportamentos suicidas e automutilação. Encontramos muitas crianças e jovens que automutilam-se, sejam puxando os cabelos, a pele dos braços, das pernas, e infelizmente também chegando ao suicídio. Outro ponto, a patologia do cuidado é a utilização de cuidados inadequados às necessidades físicas e ou psicológicas da criança, sobretudo em relação à sua idade e ao seu desenvolvimento, aplicados pelo adulto responsável pela criança. Então, veja, o excesso de atenção, cuidados excessivos. A situação seria causa dependência e impede que a criança desenvolva-se física e psicologicamente. Muitas vezes achamos que estamos cuidando é o certo, né? É o certo cuidar, porém com esse controle, para não ser algo excessivo e impeça a criança de ter uma autonomia, de ter uma liberdade maior para criar, para conseguir desenvolver-se. Distorção da atenção. Os cuidados não são proporcionais ao momento evolutivo da criança. Exigências de comportamento versus idade inadequada. Observamos muito isso, né, no trabalho infantil, crianças de 8 anos de idade que já ficam em casa cuidando dos menores, dos bebês, as mães precisam trabalhar, precisam ganhar a vida. E a negligência, os cuidados são insuficientes. No caso, insuficientes em relação à higiene, ao vestuário, à educação e à saúde. Nós vamos observar esse ponto da negligência dos cuidados no estudo de caso que eu trouxe posteriormente, vamos observar. Violência presenciada, situação em que uma criança assiste direto ou indiretamente ou percebe os efeitos de atos de violência perpetrados em figuras de referência que são para ele ou ela afetivamente significativa. Aqui é um grande sofrimento para as crianças. Muitas vezes os pais, os maridos, batem nas esposas, as crianças ou veem ou não, e quando não veio a agressão ao vivo, depois elas percebem as manchas no rosto, nos braços, e perguntam, né, à mãe, o que foi isso? E a mãe diz, não foi nada, eu caí. E a criança fica sempre com aquela dúvida, né, que queda grande, o que foi que aconteceu? E um outro ponto, que a violência doméstica pode influenciar a criança e posteriormente causar efeitos a longo prazo. Crescer, né, adultos com dificuldades de relacionamento, adultos inseguros. Um outro ponto, bullying, comportamentos agressivos e prepotentes cometidos por uma criança ou adolescente. E eu colocaria ainda mais, cometidos por sacerdotes, cometidos por pais que comparam um filho com o outro, que comparam um filho com o filho do vizinho,
sacerdotes que comparam um coroinha com outro. Então, isso também são formas de bullying. O cyberbullying e o sexting, né, que são as agressões que se realizam por meio da internet, difusão de imagens, de vídeos. Isso aqui aumentou muito nesse período da pandemia, infelizmente, porque muitas crianças, muitos jovens, muitos adolescentes presos dentro de casa, e a diversão, poderíamos dizer assim, que era justamente as mídias sociais. Agora vamos nos deter ao abuso sexual de criança. É o envolvimento de uma criança em atos sexuais que ele ou ela não compreende completamente, nos quais não está em condições de consentir ou para os quais não alcançou um nível de desenvolvimento físico adequado, ou, finalmente, que viola a lei ou os costumes sociais. O ato sexual, ele deve ser, né, para as pessoas que têm uma maturidade física, uma maturidade emocional. Um outro ponto é a idade e posição de responsabilidade em relação à vítima. Muitas vezes encontramos, como eu disse anteriormente, um irmão mais velho que cuida do irmão mais novo, um primo. Então, eles se sentem responsáveis por aquela criança menor e, às vezes, acontece também o abuso dentro da própria família, com irmãos. Um outro ponto é o adulto abusador, pessoa importante para a criança ou adolescente. Imagine um pai, um avô, um sacerdote, até mesmo a mãe, que deveria ser aquela pessoa que distribui segurança, que faz com que a criança se sinta bem no seu contato, é justamente o contrário. É aquela pessoa que machuca. Então, isso para a criança causa grandes danos emocionais. Um outro ponto seria as formas frequentes de abuso. O incesto, que seria justamente como uma pessoa significativa para a criança. O estupro, o uso da força física, contexto violento de submissão. Muitas vezes encontramos aqui também o sequestro. Vamos ver na frente também, né? Uma pessoa que é sequestrada e é abusada, justamente porque é uma pessoa mais forte com uma pessoa mais fraca, de força física. Bolinação ou apalpação, atividade lúdica disfarçada e inapropriada. Aqui se usa bonecos, bichinhos. Vamos ver também esse exemplo no estudo de caso que eu trouxe. Exploração sexual, prostituição, pornografia infantil, pedofilia e o turismo sexual. Vários estudos estão sendo feitos, principalmente nos outros países, né, desse grau de prostituição, desse turismo sexual. E vem a pergunta para todos nós, né? Como você imagina que o abuso sexual de crianças pode acontecer? Intrafamiliar, com pais, padrastos, irmãos, avós, tios, primos, amigos próximos. Extrafamiliar, com vizinhos, conhecidos da rua, membros de comunidades religiosas, funcionários domésticos. Aqui nos membros de comunidades religiosas causa grandes danos, porque depois a pessoa sai da comunidade e às vezes pode perder até a vocação, o desejo de se entregar mais, de se doar mais àquela causa, àquela comunidade. Institucional, com docentes, agentes de saúde, treinadores. Na mídia encontramos muitos exemplos de jovens, de crianças que vão para os treinos, que vão jogar fora e acontecem vários abusos. Na rua, como eu coloquei, né, com pessoas desconhecidas. Aqui eu coloco na rua, mas também tem a zona rural. Também vocês vão ver isso no estudo de caso que posteriormente. Um outro ponto seria a exploração sexual com finalidades lucrativas, organizações para a produção de material pornográfico, prostituição
E os grupos organizados, seitas, grupos de pedófilos, que se reúnem para apostar quantas crianças são abusadas ou não por eles naquela semana ou naquele mês. E quais são as atitudes comuns quando o abuso sexual de crianças acontece dentro da família? Existe uma cultura generalizada do silêncio, gerando uma grande dor. Negação da hipótese de um abuso sexual dentro da família, justamente por isso, porque existe uma cultura generalizada do silêncio. Muitas vezes a família não consegue expor que aquele filho fazer como é que eu posso dizer, uma denúncia, justamente porque por causa da questão da vergonha, os segredos e a honra da família, numa tentativa de cobrir justamente essa vergonha. E não se pensa no bem-estar das crianças e adolescentes vitimados. Infelizmente, com famílias que têm uma condição de vida que são assim de um grande status na comunidade, na sociedade, sente vergonha de dizer que está havendo um abuso do pai com a filha, do avô com a neta, ou também do sacerdote, que é de grande estima naquela comunidade. Um outro ponto, agora que vamos ver, justamente os estudos de casos. São estudos de casos vivenciados, né, durante os meus atendimentos. Primeiro, eu gostaria de dizer que as iniciais são fictícias, tá certo? Aqui não tem nenhuma, a questão ética é totalmente preservada. Então, o caso 1, MJ, com 25 anos. Ela é recém-casada, tem uma vida matrimonial harmoniosa e vida conjugal sofrida. Relata não conseguir realizar o ato sexual. No momento, fica irritada e trêmula. Então, vida matrimonial harmoniosa, ou seja, a convivência no dia a dia com o esposo, os passeios, a hora das refeições. Porém, no momento conjugal, existe toda uma questão de sofrimento. Após muitas sessões de terapia, MJ conseguiu chegar à consciência de que a avó havia sofrido estupro quando passeava, quando passava em um canavial. Veja, não só na rua, mas também na zona rural. A avó sofrida educou a filha dizendo que homem maltrata, ou seja, educou a mãe de MJ dizendo que homem maltrata. E a mãe dela, no caso de MJ, compreendo. A avó educou a filha educou o MJ, né? Da mesma forma. Então, gerou crenças condicionantes, maltratam e destrói os relacionamentos. MJ e o esposo iniciaram terapia de casal, com excelente evolução e perspectiva de alta para agora. É uma grande alegria, alta agora para dezembro de 2021. Lembrando também a grande importância da compreensão do esposo. É aquela realidade do esposo, do casamento, nessa cumplicidade, nesse companheirismo. Ele entendeu todo o problema da esposa e juntos iniciaram essa terapia de casal. Um outro caso, a Amy, 44 anos. Ela foi violentada entre os 6 e 10 anos, com toque nos genitais e carícias prolongadas. Na juventude, desenvolveu o desejo também de abusar de outras crianças. Na cabeça dela era, por que fizeram comigo, eu também vou fazer. Fizeram comigo, eu também tenho o direito de fazer com outras crianças. No caso, ela passou de vítima para abusadora. Só que a Amy era uma pessoa que ia muito à igreja, participava ativamente das missas, e durante as homilias se sentia muito culpada, principalmente quando o sacerdote falava, desse bem comum, de ajudar o outro, de cuidar do outro, de preservar o outro, e ela achava justamente que fazia o contrário. Então,
A Amy iniciou o processo terapêutico e está com excelente evolução. Na terapia está sendo trabalhados os medos, as culpas e a vida afetiva de um modo geral. Vamos agora para o estudo de caso 3. KM, com 3 anos. KM foi violentada pelo avô e pelo pai. Os objetos utilizados para as trocas eram sempre bonecas e panelinhas. Não sei se vocês lembram que falamos, né, lá atrás. A bolinação através de brinquedos. Então, a criança era arredia, impaciente, chorando com facilidade, jogando fora as bonecas e quebrando as pernas das mesmas, porque, no caso, os abusadores davam a boneca para a criança e tudo o que era feito com a boneca também era feito com KM. A mãe atenciosa começou a desconfiar do comportamento e, com coragem, vejam, coragem, tudo que aqui não aconteceu a cultura do silêncio. Aqui justamente foi o contrário. Ela, com coragem, levou o caso à vara da infância e adolescência, os quais iniciaram o processo de investigação com uma metodologia adequada. Muito importante isso aqui, tanto a atenção da mãe, a coragem de levar o caso para a vara da infância e também, no caso, a investigação com a metodologia adequada, ou seja, tanto com KM, né, psicólogos, assistentes sociais que foram ao encontro de KM para conversar, para verificar o que estava acontecendo, e também uma metodologia adequada de como chegar aos dois abusadores, no caso, avô e pai. KM encontra-se em processo terapêutico e a mãe de KM iniciou o processo terapêutico em 2020. Por que iniciou um processo terapêutico em 2020, a mãe? Porque também não estava sabendo lidar, né, com o comportamento de KM, o comportamento também do pai, do avô, que tentavam, vez por outra, entrar em contato com a família. Vamos agora ao caso 4. MV, com 32 anos. Apresentou uma autoestima baixíssima. A avó de MV cuidava bem de todos os netos, menos dela. A MV relatava na sessão de terapia que não entendia por que a mãe, porque a avó, no caso, desculpem, a avó cuidava bem dos outros netos, né, no caso dos primos, e dela não. Os cabelos de MV eram sempre sujos, tinham uma alimentação inadequada, roupas rasgadas e pequenas, era sempre a esquecida. Então, os cuidados, né, houve uma negligência dos cuidados. Lembro lá atrás também, né, a negligência em relação à saúde, à alimentação. MV iniciou um processo terapêutico com enfoque na autoestima, pois justamente essa autoestima baixa fazia com que MV tivesse dificuldades nos relacionamentos, trazendo consequências na vida religiosa. MV encontra-se evoluindo satisfatoriamente. Já relata que dentro da comunidade religiosa já consegue sorrir, já consegue interagir, já consegue entender os comportamentos das outras religiosas. E o último, que é o caso 5, IP, com 16 anos, ela é coroinha na paróquia e também é crismanda nessa mesma paróquia. Então, tem um relacionamento fragilizado com o pai. Os pais eram separados no caso e IP desenvolveu, né, toda essa fragilidade no relacionamento. Com período de isolamento devido à pandemia, participando de aulas remotas, né? Então, veja, durante a pandemia, ela passava longas horas no WhatsApp, com trocas de mensagens prolongadas com o professor do Crisma. A mãe, aqui entra também a questão da atenção da mãe. A mãe descobriu fotos despidas e mensagens pornográficas. Conversou com a filha. Aqui é um resumo do resumo, tá certo? Os estudos de caso. Quando eu coloco conversou com a filha, não é uma coisa tranquila, da filha logo dizer que
que estava acontecendo isso, a mãe com toda a tranquilidade do mundo. Não, né? A mãe foi com uma certa agitação, a filha também ficou negando, mas depois de uma conversa adequada, onde a filha entendeu que podia confiar na mãe, contou tudo o que estava acontecendo e mostrou todas as mensagens. Então, a mãe denunciou ao pároco, né, o professor do Crisma. O violentador, no caso, está sendo investigado pelo pároco e, com a ajuda da comunidade, IP iniciou um processo terapêutico. Por que com a ajuda da comunidade? Porque durante esse período de pandemia, as universidades públicas de psicologia estavam com os atendimentos cancelados devido a toda a pandemia. Então, a comunidade se reuniu e começou a pagar o tratamento para IP. Né? Aqui se vê realmente assim, uma grande abertura nesse processo de ajuda. Bom, então agora vamos para a segunda parte, é bem curtinha, já estamos com o nosso tempo concluindo, que fala justamente de como a proteção para prevenir essa violência. Então, fatores que podem garantir a proteção de crianças e adolescentes. Presença de pais responsáveis e conscientes, com esse olhar atento durante o desenvolvimento das atividades presenciais e online. Construção de vínculos fortes e profundos entre pais e filhos. Acolher e escutar as crianças e adolescentes. Perder tempo, né? Perder tempo para estar junto, para saber o que está acontecendo. Fazer com que a criança se sinta segura em colocar aquilo que está acontecendo na sua vida. E desenvolver a assertividade das crianças e dos adolescentes para que possam expressar suas próprias emoções e opiniões de modo claro e eficaz, sem agressividade, mas também sem passividade. Esse trabalhar as emoções é muito importante, saber diferenciar, estou triste, estou com raiva, estou feliz, saber dizer o que está acontecendo, essa assertividade é extremamente importante para ser trabalhada. E, por último, a educação sem métodos violentos. Trabalhar a observação com prudência e aprimorar o processo do diálogo. Eu escutei uma vez dizendo, né, uma pessoa dizendo que tudo passa pelo diálogo, tudo passa pela forma como paramos para ouvir o outro. E as considerações importantes que a psicologia indica atualmente, que as experiências infantis negativas constituem certamente premissas para o comportamento futuro, mas não são necessariamente as causas determinantes das patologias de modo direto e rígido. E é muito importante para os adultos conscientizarem-se de que este espaço para a mudança deve ser preenchido com experiências e vínculos significativos, que, por um lado, estejam em condições de fazer contraste com etapas de desenvolvimento negativas e, por outro, deem a possibilidade à criança e adolescente de desenvolver um crescimento integral e positivo. Escutei numa palestra do padre Fabiano Colares que ele disse: o que é precioso se protege, se tutela e se guarda. Então, crianças, adolescentes, pessoas com vulnerabilidades, ou seja, todos nós precisamos desse cuidado. E uma citação do Monsenhor Matteo Visiolini, recente agora, no dia 27/11, ele disse: o mal pode arrancar todas as flores de um jardim, mas não pode acabar com a primavera. Então, muito obrigada. Aqui estão os meus contatos. Obrigada pela escuta atenta. Aqui estão meus contatos, o WhatsApp, o e-mail. Sintam-se à vontade para entrar em contato, para alguma dúvida, alguma observação que queiram fazer. Obrigada a todos.